Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Matemática Desembaraçada. E hoje a gente vai continuar com os nossos estudos sobre conjuntos. O nosso assunto é igualdade de conjuntos. Um assunto bem intuitivo que a gente vai tentar mostrar da maneira mais simples possível. Então é assim, pessoal. Pegue o material de estudo, faça as suas anotações e não se esqueça de deixar o joinha. Se persistir alguma dúvida, deixe aí nos comentários e se inscreva no nosso canal. Assim você vai ajudar bastante o trabalho do professor. Vamos começar aqui falando de igualdade. Dois conjuntos são iguais quando possuem os mesmos elementos. Olha só, pessoal, para me ter igualdade entre dois conjuntos, os mesmos elementos que pertencem a um, automaticamente tem que pertencer ao outro. Que fique entendido isso aí, gente. Para me ter igualdade entre dois conjuntos, os elementos que pertencem a um também devem pertencer ao outro conjunto. Vamos aqui para os exemplos. Dado os conjuntos A, que tem como elemento o número 1, o número 3 e o número 5, e o conjunto B, que tem como elementos alguns valores iguais a x, tais que esses valores x têm que ser números ímpar, positivo e menor que 7. Vamos respeitar a lei de formação do conjunto B. Para facilitar, gente, vamos fazer a representação desse conjunto B numericamente, a representação numericamente, respeitando a lei de formação. Trazendo aqui para baixo, ó. Nós temos aqui o conjunto B. Ele diz que os elementos de B tem que ser números iguais a x, tais que esse número x tem que ser números ímpar, positivo e menor que 7. Aí eu penso, gente, quem são os números ímpares que são positivos e menores do que 7? O primeiro número é o número 1. Nós temos o primeiro número ímpar, que é o número 1. Depois nós temos o número 3, que é o próximo número ímpar depois do 1. Depois nós temos quem? O número 5, que é o próximo número ímpar depois do 3, e depois nós teríamos o número 7. Mas como a lei de formação do conjunto diz que tem que ser menor que 7, então 7 não se enquadra dentro do conjunto B. O que eu faço agora, gente? Eu fecho o conjunto, já que esse conjunto B é um conjunto finito. Olha só, pessoal, eu observando o conjunto A, quem são os elementos do conjunto A? É o número 1, o número 3 e o número 5. E quem são os elementos do conjunto B? Também é o número 1, também é o número 3 e também é o número 5. Observe que os mesmos elementos que estão dentro do conjunto A, eles também pertencem ao conjunto B. Por exemplo, o 1 pertence ao A, também pertence ao B. O número 3, ele é um elemento de A, mas também é um elemento de B. O número 5, ele também é um elemento de A, mas também faz parte dos elementos de B. Então, eu chego à conclusão que o conjunto A, olha só aqui, gente, a representação. O conjunto A, ele é igual ao conjunto B. Ou seja, há uma igualdade entre os dois conjuntos, pois os elementos que pertencem a A também pertencem a B. Tudo certo sobre isso aí? Vamos descer aqui um pouquinho e vamos falar agora da desigualdade. Dois conjuntos são diferentes quando existe pelo menos um elemento que pertence a um dos conjuntos e não pertence ao outro. Olha só, pessoal, dois conjuntos são diferentes, ou seja, vai haver uma desigualdade entre dois conjuntos quando pelo menos exista um. Viu, gente? Não precisa ser 2, 3, 4, não. Basta ter um elemento que pertença a um conjunto que não venha a pertencer ao outro. Vamos aqui, por exemplo. Dados os conjuntos, temos o conjunto A, que tem elementos iguais a 9, a 11, a 13 e segue até o infinito. E o conjunto B, que está representado através da sua lei de formação, que os elementos representados por x, tais que esses elementos x têm que ser um número ímpar, positivo, maior ou igual a 7. Primeiro, gente, quando tivermos a lei de formação do conjunto, sempre é bacana
eu aconselho vocês a sempre fazer a representação numérica dos conjuntos quando eles aparecerem dessa maneira, tá? Então, vamos fazer a representação numérica do conjunto B. Quem será os elementos do conjunto B, gente? O conjunto B será igual aqui, ó. Vamos representar por chave, né? Então, quem será os números ímpar positivo maior ou igual a 7? Olha só, gente. Maior ou igual a 7. Nesse caso, o 7 ele vem pertencer a esse conjunto. Então, o primeiro elemento do conjunto B vai ser o número 7. Quem é o próximo ímpar depois do 7? É o 9. Depois nós teremos quem? O 11. Depois nós teremos quem, gente? O número 13. A gente vai seguir depois do 13 com o 15 e assim até o infinito, viu, gente? Esse é um conjunto infinito, pois a lei de formação do conjunto B diz que tem que ser um número ímpar positivo maior ou igual a 7. Então, todos os números que sejam maiores ou iguais a 7, sendo ímpar e positivo, vão pertencer a esse conjunto B. Então, por isso que a gente colocou os sinais de reticência, para indicar que ainda há continuação de elementos desse conjunto. Então, a gente fecha aqui o conjunto, já que é um conjunto infinito, e a gente agora vai fazer a relação de igualdade e desigualdade. Vem aqui comigo, gente, ó. Observe quem são os elementos do conjunto A. É 9, 11 e 13. E quem são os elementos do conjunto B? 7, 9, 11, 13 e 15. Observe, gente, que esse elemento 7, ele não faz parte ou ele não pertence ao conjunto A. Ele é apenas elemento de B. O número 7, ele pertence ao conjunto B, viu? Mas, gente, o 7, ele não pertence, vamos cortar aqui, ó, não pertence ao conjunto A. Ele é um elemento de B, mas não chega a ser um elemento de A. Aí ele quebra aqui, né, gente, a lei de igualdade. Ele passa, o conjunto A e o conjunto B, eles passam a ter uma desigualdade, pois tem um elemento que pertence a um que não pertence ao outro. Então, como é que fica isso aqui, gente? Fazendo a representação, podemos dizer que o conjunto A, ele é diferente, olha o sinal de diferente, é o sinal de igual cortado, viu, gente? O conjunto A, ele é diferente do conjunto B. Ou seja, por causa do elemento 7, há uma diferença entre os dois conjuntos. Vendo aí o conceito de igualdade e desigualdade, a gente vai descer um pouquinho e vai fazer um exercício bem rápido para fixar melhor o nosso conhecimento sobre esse assunto. Olha só o que nós temos aqui no nosso exercício rápido. Relacione os conjuntos utilizando os símbolos de igual ou diferente. Nós vamos relacionar os conjuntos e vamos mostrar, né? Vamos relacionar se esses conjuntos são iguais ou se eles são diferentes. Olha só aqui o nosso item A. O conjunto A tem elementos igual a -1, 0, 1, 2, 3, 4. E o conjunto B, gente, ele vem na forma da lei de sua formação. Olha só o que diz a lei de formação do conjunto B. É um conjunto, né, que tem elementos iguais a x, tais que esses elementos x têm que ser um número inteiro maior que -2. Vamos fazer a representação numérica desse conjunto B. Trazendo aqui para baixo, gente, ó. Nós temos o conjunto B, e esse conjunto B vai ser igual a quem? Vou abrir chave, e vai ser todos os números inteiros maior que -2. Lembrando que só os números inteiros. Então, quem são os números inteiros maior que -2, gente? Vai ser o -1, o 0, depois nós vamos ter o 1 positivo, nós vamos ter o 2, nós vamos ter o 3, nós vamos ter o 4, o 5, gente, nós vamos ter o 6 e assim em diante. Ele diz que são todos, né? São os números inteiros maiores que -2. Então, existe infinitos números inteiros maior que -2. Então, a gente vai colocar a reticência para mostrar que esse conjunto B ele é um conjunto infinito, tá? E a gente vai fechar o nosso conjunto
pela chave. Bacana? Agora vamos fazer a relação entre esses dois conjuntos. Observe os elementos de A e observem os elementos de B. Para começar, gente, o A ele é um conjunto finito e o B ele é um conjunto infinito. Então, só observando essa característica, nós já sabemos que há uma desigualdade entre os dois conjuntos. Não existe igualdade de um conjunto finito com um conjunto infinito, viu, gente? Nós temos que ter, para ter igualdade, ou os dois são infinitos, ou os dois vão ser finitos. Olha aqui assim, gente, ó. O último elemento do conjunto A é o 4. E nós temos uma sequência ainda de números, né, gente? Uma sequência infinita de números no conjunto B. Nós temos o 5, o 6, que não pertencem ao conjunto A. Então, usando os sinais de igualdade ou o sinal de diferença, nós podemos relacionar o conjunto A, que ele é o quê? Ele é diferente do conjunto B. Ou seja, há uma desigualdade entre o conjunto A e o conjunto B. Vamos descer um pouquinho e vamos fazer a nossa saideira, né? A letra B do nosso exercício rápido. Olha só o que nós temos aqui no nosso exercício rápido, a letra C. Dado o conjunto C, viu, gente? Nós temos um conjunto C, tais que os elementos de C são representados por X, tais que esses elementos têm que ser um número par menor que 8. Vamos fazer a representação do conjunto C, gente. Sempre é importante a gente fazer a representação numérica do conjunto quando ele vir dado na sua lei de formação. Então, o conjunto C vai ser igual. Vamos abrir aqui a chave. Quem são os números par menor que 8, gente? Os números pares menor que 8 é o 0. Ele não diz que são só os positivos, né, gente? Então, nós temos o 0, nós temos o 2. Bacana. Depois do 0, o próximo número par é o 2. Depois nós temos o 4, depois nós temos o 6, e a gente não pode acrescentar o número 8, pois ele diz que tem que ser menor que 8. Então, vamos fechar o nosso conjunto, já que ele é um conjunto finito, né? Pois ele se encerra aqui no elemento 6. Fazendo a relação entre se o conjunto C e o conjunto B, se eles são iguais, vamos olhar aqui, gente, ó. O 0... ele pertence a B e também pertence a C. O 2, ele pertence a B e também pertence a C. O 4, ele pertence a B e também pertence a C. E o 6 também pertence aos dois conjuntos simultaneamente. Então, posso fazer a relação como, gente? Ó, o conjunto B, né? Respeitando aí uma lei alfabética, né, gente? A lei alfabética, primeiro veio o B, ele é igual ao conjunto C. Eu também posso dizer, gente, viu? Isso aqui fica bem claro. Eu também posso dizer que o C é igual a B. Beleza, pessoal? Um assunto bem simples, um assunto bem bacana de ser entendido. Se você gostou da nossa didática, se você gostou do nosso conteúdo, deixe o joinha. Se ainda tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, a gente vai estar tirando todas as dúvidas. E o mais importante, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, assim você vai ajudar bastante o trabalho do professor. Não esqueça de compartilhar a nossa aula, não esqueça de compartilhar o nosso trabalho e eu te vejo na próxima. Tchau, tchau.